Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Na aula passada de inglês, a tia começou a introduzir, introduzir um conteúdo aí, ó, chamado de verbo to be, que é aquele verbo que a gente usa para dizer que uma coisa é, ou então que uma coisa está. Então, a gente tá falando vai dizer, descrever como é, e então onde é que ela está. E, pessoal, esse verbo a gente utiliza para isso. E para iniciar a falar sobre esse verbo, que são três partículazinhas, ó. Eita, que pincel sem cor, vamos lá. Are e esse, pessoal. São essas três partículazinhas que a gente vai utilizar para falar de verbo to be. Só que antes de a gente ir para cá, né? Obrigatoriamente, por isso que a tia passou um tempão falando sobre os sujeitos em inglês, que são os personal pronoun. Porque é obrigatório, galerinha, que vocês saibam aquele conteúdo dos sujeitos em inglês para que a gente inicie esse. Então, foi por isso que a tia passou um bom tempo, a primeira unidade, a primeira provinha foi só sobre ele, pessoal, porque ele é pré-requisito para esse conteúdo aqui do verbo to be. Então, vamos lá relembrar um pouquinho. Lá naquele conteúdo dos sujeitos, que são os personal pronoun, ó, a gente tem I, que quer dizer eu, ó. Espero que todo mundo já saiba disso, ó. Eu. Tem lá uma linda tabelinha que ela fica assim, ó. You, que é você. Tem he, que é ele. She, que é ela. It, que é utilizado para ele e ela, desde que seja, objeto, animal ou sujeito desconhecido. O it é utilizado, ó, it é utilizado sempre que a gente vai falar de só um, tá certo? É singular e a gente tá falando só de uma coisa, só de um objeto, só de um animal, só de um sujeito desconhecido. E então a gente tem o we, para falar de nós. E o aqui embaixo ele aparece novamente para a gente falar no plural, ó, sobre vocês. Ele deixa de ser você, só um, e vai para vocês. E D aqui para a gente falar sobre eles ou elas. Só que esse they, ele também pode ser utilizado para a gente falar de objetos e animais e sujeitos desconhecidos. Só desde que você esteja falando de mais de um animal, mais de um objeto e mais de um sujeito desconhecido. Então, isso aqui a gente trabalhou durante a primeira unidade inteira. Fizemos a prova lá, presencial sobre ela. E agora a gente vai para cá, o verbo to be. O verbo to be é composto dessas três partículas na forma afirmativa aí, pessoal. E o que a gente precisa? A gente precisa colocar, ó, nos sujeitos cada partícula dessa certinho. Então, quando eu tô falando aqui pessoal, de eu tenho que a partícula que eu utilizo sempre vai ser am. É o único lugar que am vai aparecer quando eu tô falando de eu, ó, de I, tá certo? Depois vocês têm are. E nesses três, meus amores, na aula passada a tia já explicou que esses três é utilizado esse, ó. He, she e it, ó. Ele, ela, ele ou ela para animais, objetos e sujeitos desconhecidos. A gente utiliza is. E o restante aqui, ó, vai ser tudo are. We é are, you é are e they é are. Lembrando que o tanto para falar de você quanto para falar de vocês é tudo are, pessoal. Então, no livro de vocês, está explorando aí, ó, na página 26, a formazinha afirmativa, galerinha. E a formazinha afirmativa do verbo to be tem uma estrutura a ser seguida, certo? Essa estrutura ela é muito importante, meus amores. E essa estrutura ela é composta por sujeito, que são os personal pronomes que a tia já ensinou para vocês, ó. E depois vem verbo to be. Esse verbo to be que a tia tá falando aqui, ó, são as três partículas am, are
is. Uma dessas três partículas tem que aparecer quando a gente tá falando na forma afirmativa. E depois a gente tem, ó, complemento. Complemento. O que a Ti quer dizer com esse complemento, meus amores? Esse complemento, a Ti está se referindo ao restante da frase. A Ti vai dar um exemplo aqui. Em português, vamos supor que a gente estava falando sobre... Ela está fazendo, ó, a tarefa de casa. Então, vamos lá. Em inglês, eu preciso, ó, do sujeito, ó, she, verbo to be para dizer que está, tá certo? Lembrando que verbo to be quer dizer... É utilizado como tradução de ser e de estar, certo? O verbo to be. To be. Essa é a traduçãozinha do verbo. Então, você tem aqui, ó. She is, ela está doing, ó, doing homework. Tarefa de casa. Ela está fazendo a tarefa de casa, meus amores. Então, essa é a estrutura afirmativa do verbo to be. Ó. Sujeito, verbo to be, que são essas três partículas aqui, e o complemento. Quem quiser dar uma anotadazinha aí, ó, pode anotar no livro, pode anotar no caderno, fazer um lembretezinho, ó, da estrutura afirmativa, para afirmar, galerinha. Aí na página 27, abram aí o livro de vocês na página 27. Vocês têm um exemplo da forma afirmativa aí, aliás, 6 exemplos da forma afirmativa do verbo to be, que a gente precisa completar com a partícula correta. Ou seja, com am, com are ou com is, tá certo? Então vamos lá, deixa eu apagar aqui pra gente fazer. Na página 27, galerinha, abram aí direitinho, ó. E vamos lá começar. Lá na letra A, tá mostrando a imagem de uma menina e tem escrito assim, ó, embaixo do livro de vocês. I, então a gente já identificou o sujeito, ó. I aqui, depois do I. Lembrem aí qual é o sujeito. Desculpa, qual é a partícula, meus amores, que vocês usam sempre que eu estou falando de eu. Em inglês, aí. Aí vocês vão completar o tracinho, ó. Tem na letrinha A aqui embaixo. Deixa eu até mostrar, ó. Vocês têm o tracinho e vão completar sempre que eu tô falando, ó, de eu, qual é a partícula que você usa. Aí a frase, pessoal, a tradução vai ficar: eu estou no meu quarto. Bedroom a gente já estudou, até a gente fez sobre esses cômodos, atividade avaliativa, meus amores, aí vocês vão completar. Já na letra B, a gente tá falando de the family car. O carro da família, então a gente tem um objeto, e só um objeto, é o carro da família. Então, quando eu tô falando de só um objeto, eu utilizo it, tá bom? It. Então, supomos que a gente tem it aí na letra B, ó. Qual é a partícula que casa com it? Ó, é are, é am, ou é is? Vocês vão colocar uma dessas três partículas na letra B, tá bom? O carro da família aí, ó, ele está na garage, na garagem. Essa é a tradução da letrinha B. Já na letrinha C, vocês têm o seguinte, grandpa. Grandpa, eu tô falando de vovô. Então, se eu tô falando de vovô, a gente vai falar sobre ele, ó. Ele, que em inglês ele é he. He. Então, se eu tô falando de he, qual é a partículazinha que casa com he? É am, ó. É am. É are ou é esse? Vocês vão colocar aí uma dessas três partículas aí na letra C. E tá dizendo a tradução, ó. E o vovô, ele está na kitchen, na cozinha, meus amores, aí. E na letrinha D, vocês têm we. We, tô falando de nós, ó. Nós, então, quando eu tô falando de we, qual é a partículazinha que eu devo utilizar para falar, ó, no verbo to be? É am, é are ou é is? Vocês vão escolher uma dessas partículas aí. E já na letrinha, a tradução da letra D, vocês têm, nós estamos na sala de estar assistindo TV, ó, watching TV, assistindo televisão. E na letrinha E, vocês têm my mom. Quando a tia fala de my mom, nós estamos falando de ela, ó, minha mãe. Então, a gente tem, no caso, ela em inglês é she, ó, she.
Então, qual é, meus amores, das partículas do verbo to be, ó? É am, é are, ou é esse que a gente utiliza quando tem esse sujeito, ó, she, na letrinha E. E tá dizendo aí, ó, que a minha mãe, ela está, ó, jardinando aí, ó, no yard, no quintal, tá bom? E já na letra F, nós estamos falando de they, que são eles, certo? Então, quando a gente fala de they, qual é a partícula que a gente usa? É am, é are ou é is, crianças? Então, vocês vão colocar a partícula e tá dizendo na letra F que eles estão, ó, na dining room, na sala de jantar, having lunch. Lembrem aí que lunch não é lanche, é almoçar, tá bom? Então, eles estão almoçando. Já na questãozinha 10, ó, vocês vão simplesmente completar com am, com is e com are. Depois a tia vai mandar a correção aqui dessa página, tá certo? Tá? No próximo vídeo a gente vai continuar aí a atividade na páginazinha 28. Bye, bye!